guys! I'm Karina e na aula de hoje a gente vai aprender como dizer em inglês quanto tempo leva para uma determinada coisa. Só que antes da gente começar a aula, eu queria lembrar você aí de se inscrever no canal aqui embaixo e também de compartilhar o vídeo com outras pessoas, alright? Bom, em português é muito comum a gente usar esse tipo de pergunta. Então, quanto tempo você leva para ler um livro? Quanto tempo demora para chegar em São Paulo? Então, vamos ver direitinho a estrutura que a gente teria que usar em inglês para esse tipo de pergunta. Então, tem duas maneiras para a gente fazer a parte interrogativa. A primeira, a gente usa how long, um auxiliar, e aí o auxiliar, gente, vai depender do tempo verbal da sua frase. Então, se eu quiser dizer quanto tempo levou, eu vou usar did. Se eu quiser perguntar quanto tempo leva, eu vou usar does. E aí é importante lembrar que nessa estrutura a gente só usa o does, a gente não usa do, ok? E aí pro futuro, quanto tempo levará, vai levar, a gente usa will, alright? E aí depois do auxiliar viria o it take, depois um verbo no infinitivo, por exemplo, to read, e o complemento da frase, no caso aqui poderia ser book, por exemplo. Então, vamos ver a primeira estrutura, a primeira frase que a gente poderia montar. How long did it take to read a book? Então, quanto tempo levou para ler o livro? Então, a gente fez uma estrutura no passado. Então, essa é uma das maneiras de perguntar. A outra é a gente direcionar a pergunta para uma pessoa. Então, depois do it take, viria um object pronoun, um pronome objeto, que é o me, you, que estão aqui do lado para vocês verem, ok? Então, ficaria, por exemplo, how long did it take her to read a book? Quanto tempo ela levou para ler o livro? Então, eu direcionei a pergunta a ela, né? A uma pessoa específica. Então, tendo essas duas maneiras de perguntar, vamos ver alguns exemplos. Então, o primeiro aqui a gente viu, how long did it take her to read a book? O segundo, a gente poderia falar how long does it take to fly to London? Quanto tempo leva para voar, para ir para Londres? E how long will it take him to do the homework? How long will it take him to do the homework? Então, quanto tempo ele vai levar para fazer o homework, a lição de casa? Então, vamos ver as possíveis respostas, que também vão mudar um pouquinho. Dá uma olhada na primeira. It took her 4 days. Então, ela levou 4 dias. Ou, it took her 4 days to read a book. Então, ela levou 4 dias para ler o livro. Mas de uma forma mais natural, não precisa falar a resposta inteira. É comum que se diga, it took her 4 days. E aí, no presente, a gente poderia falar, it takes. Então, como vocês podem ver, it takes conjugou com um S na frente do verbo. Então, it takes 10 hours. Demora 10 horas. E para o futuro, it will take him 2 hours to do the homework. It will take him 2 hours. Então, no primeiro exemplo, a gente conjugou take no passado, ficou took. No segundo, a gente colocou o S, ficou it takes. E no terceiro, ficou it will take. It will take. Então, usamos o auxiliar will para indicar que a frase está no futuro. Então, gente, eu sei que pode parecer difícil, pode parecer muita regrinha, muito detalhe, mas na prática, tentando associar com coisas do dia a dia de vocês, não fica difícil de lembrar exatamente a estrutura que a gente usaria nesse tipo de frase. Até porque não é uma coisa tão diferente assim do português, alright? Então, eu queria deixar a pergunta para vocês aqui. How long did it take you to learn English? How long did it take you to learn English? Então, respondam aqui no comentário para ver se vocês realmente entenderam como usar essa estrutura. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Thank you so much for watching and I'll see you in another class. Bye!